Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, salve Jesus, salve Maria Santíssima, independência do Brasil. Eu vou contar uma coisa para você. Não há nada mais poderoso do que uma ideia que o tempo tenha chegado. O Brasil está no seu tempo. A ideia que chegou é, sim, o Brasil tornar-se o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Queiram os ignorantes ou não, o Brasil está, de fato, assumindo a sua posição perante o mundo. O Brasil assume a sua posição perante o mundo. E o Brasil, entendemos claramente que é eu, o Brasil é você. O Brasil somos nós, e que assumamos essa responsabilidade de propagar neste mundo o Evangelho de Cristo Jesus, sem fanatismo, tá? Sem fanatismo e sem hipocrisia. Atenção, religiosos, vamos sim evangelizar a humanidade sem hipocrisia e sem fanatismo. Você sabe que eu lembro das palavras de Jesus que diz: afaste de mim os hipócritas e fariseus. Olha, naquela época, hein? Hoje vemos a mesma coisa, muitos que falam de Cristo Jesus, mas não aplicam o que o Cristo ensinou. Então, estes são os mesmos hipócritas que o acompanhavam naquela época. Então, que não aconteça conosco. Falemos e apliquemos os ensinamentos do Mestre. Bom, 7 de setembro, o tema abordado pelo nosso irmão Juan Domingues é: você nasceu para ser rico. Você nasceu para ser rico, e não estamos apenas limitando a riqueza a bens materiais. A verdadeira riqueza é aquela que ladrão nenhum pode roubar de você, que a ferrugem não pode corroer, que a traça não pode consumir. A riqueza está aqui, ó. A riqueza está aqui, conhecimento de quem você é, de onde você veio, para onde você vai. Estas perguntas estão dentro de nossa alma, pois entendemos que somos espíritos eternos, que nascemos, sim, nesta escola da matéria, para poder assimilar conhecimentos novos e, sim, vencer os inimigos íntimos, vencer a arrogância, a intolerância, a hipocrisia, que não está nos outros, está em nós. Nascemos para nos superar, não é para superar os outros. Temos que nos tornarmos pessoas melhores, não melhor do que os outros, mas melhor do que eu fui ontem. O nascimento na matéria de um espírito tem o propósito de proporcioná-lo. É interessante. A evoluir, a se superar, literalmente, a enxergar as suas falhas e corrigi-las, a melhorar as qualidades a qual tem. Olha, hoje é 7 de setembro. Por que não proclamar a independência espiritual de nossa pátria? Por que não proclamar a independência espiritual em nós? Vamos fazer a nossa prece? Eu quero fazer hoje a prece do Anjo Ismael, no dia 7 de setembro. Vamos lá? Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo.
Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino e infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dar a estes que se acham ligados aos pesados fardos da matéria, orientação perfeita do caminho da virtude, o único pelo qual podemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com teus raios divinos, lava-nos de todas as perdas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com os teus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu evangelho, possamos brilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Que assim seja. Amém, 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 amém. Graças a Deus. Sabemos que o arcanjo Miguel, juntamente com o anjo Ismael, estará à frente para que este planeta possa melhorar, para que o Brasil possa cumprir com seu papel de evangelizar a humanidade. E eu repito, o Brasil sou eu, o Brasil é você. Essa é a nossa missão, falar de espiritualidade, também repito, sem hipocrisia, mas aplicando-a em nossa vida, sem fantasia e sem fanatismo. Bom, passamos então a palavra a esse espírito amigo, Juan Domingues. Graças a Deus. Tudo neste mundo tem o seu valor. Tudo. O mundo, uma criação perfeita do ser perfeito. Se este ser é perfeito e criou este mundo, tudo nele tem um porquê e para quê. E toda a criação fora feita pelo amor, o amor do seu Criador. Tudo é útil para a evolução do ser. Todas as situações são úteis, agradáveis e desagradáveis, mas todas têm um propósito. E todos os propósitos levam ao ser a evolução. Evolução que é conhecida pelo aprendizado. Todos os momentos da existência humana ensina algo àqueles que aqui vivem. Quando há a capacidade de valorizar, tira-se as grandes riquezas de cada momento. Estamos a falar há um tempo sobre as parábolas do talento. Um conto trazido pelo Cristo Jesus, mostrando que
Aquele que recebe o seu talento e multiplica, torna-se naturalmente digno de mais. Porém, aquele que recebe o talento proporcional à sua capacidade e com receio de perdê-lo, esconde, até mesmo o pouco que ele tem é tirado por si mesmo, por não saber aproveitar. É importante multiplicar o talento de cada um. O que o Espírito vem ao mundo fazer, senão multiplicar estes talentos? Quando o Espírito embarca na reencarnação atual, ele sabe o que ele precisa multiplicar em sua vida, ele sabe o que precisa ser vencido em si mesmo. E para isto, receberá todo o auxílio possível, inimaginável, para que assim ele consiga. Porém, quando na matéria, se deparando com as lições natural da sua evolução, teme, esconde o seu talento, acaba perdendo a oportunidade, que é viver, que é somar mais experiências, que é crescer. Vai perdendo a cada dia. Mas quando este não esmorece, sabendo dos desafios a qual enfrenta todos os dias, multiplica a sua capacidade, vai em busca de aprender com o problema que ora estás a vivenciar, ele multiplica assim o seu conhecimento, os teus talentos, enriquece naturalmente. Pois o espírito, ele nasce para ser rico, para ser próspero, para ser vencedor. Nenhum ser nasce fadado ao sofrimento ou à derrota. Todos nascem conscientes de que vão vencer. Porém, os receios, os medos, a insegurança, a falta de conhecimento das próprias leis de Deus, o faz frágil, fraco, limitado. Mas aqueles que buscam estes conhecimentos deixados pelo próprio Cristo Jesus, tornam-se mais fortes, crentes em si mesmo de que tudo é capaz de fazer quando esta crença não o falta. Os auxílios, as ferramentas, as condições necessárias são sim colocadas nas mãos daquele que quer multiplicar os teus talentos. Se recebeu 2, tenha certeza que pelas atitudes pode multiplicar estes 2 para 4 e assim por diante. Mas quando temes, limita a própria capacidade, e para que não venha prejudicar-se cada vez mais, é retirado estas ferramentas pela bondade de Deus, para que estas ferramentas na mão de um temeroso não venha a prejudicá-lo. Nós ajudamos. E a melhor ajuda que se pode oferecer a alguém não é fazer a prova dele, e sim estar ao lado a ensiná-lo de que ele já se capacitou a fazer esta prova. Nós ajudamos, nunca retirando a oportunidade que cada um tem de se fortalecer, mas estando do lado, mostrando a força que estava adormecida. Nós ajudamos, não dando de mão beijada aquilo que é necessário ser merecedor para obter. Nós ajudamos, de forma que cada um saia mais rico dessa experiência da vida, nunca subtraindo de ninguém as grandes oportunidades que a vida material dá ao espírito, neste período tão curto de sua existência no campo físico.
nós ajudamos, não agradando às vontades ainda infantis das mentes que não têm a compreensão plena das obrigações a qual tem no mundo físico. Nós ajudamos para que cada um ilumine-se na verdade dos ensinamentos de Cristo Jesus. E com isto, enriqueça-se, pois tudo que está neste mundo te pertence. Tudo que está neste mundo, criação de Deus, te pertence. Saiba usufruir e tudo fica à sua disposição. Esta é a riqueza da vida, quando rico na vida está para saber usufruir de todas elas. Deus bendiga a todos. Graças. Obrigado, meu irmão Juan Domingues. Obrigado. Precisamos, de fato, multiplicar os nossos talentos. Quando nascemos, trazemos uma bagagem de conhecimento. E temos, sim, a oportunidade de, na vida física, multiplicar o conhecimento já adquirido, os bens já adquiridos, a riqueza a qual está em nós precisa ser, sim, multiplicada, ampliada 1000 vezes. Então, cabe a cada um, através do conhecimento, ampliar os seus talentos. Bom, vamos à aula de mediunidade, sala de concentração, intercâmbio mediúnico. E sempre nos lembrarmos dos ensinamentos do Cristo. Tudo é possível àquele que crê, que sempre onde houver 2 ou mais reunidos em nome dele, ele estaria presente. Tudo que temos que fazer é acreditar nisso e praticar. É como os Espíritos nos ensinam, né? O próprio Cristo nos ensinou, quando quisermos falar com Deus, Ele nos deu o caminho, a oração do Pai Nosso. Então, quando nós quisermos falar com alguém no mundo espiritual, algum ente querido, ou quisermos saber alguma coisa, aprender alguma coisa, começa fazendo uma prece. Jesus nos ensinou isso. Os Espíritos sempre nos ensinam isso. Tudo que nós quisermos resolver, comecemos com uma prece. A oração do Pai Nosso. Que às vezes as pessoas ficam perguntando, mas qual prece? Jesus deu a dica. Jesus foi o professor dos médiuns de todos os tempos. Jesus foi o divisor de águas na humanidade. Após Jesus, os apóstolos que vinham das tradições, das leis mosaicas, mudaram. Não faziam mais sacrifícios de animais em seus rituais, em suas celebrações, após o sacrifício do Cristo, conhecido como Cordeiro de Deus. E era comum naquele tempo que se sacrificassem os cordeiros. E o cordeiro é o único animal que ele não chora, que ele não berra. Ele chora, mas ele não berra. E ele sabe que vai ser sacrificado. Ele abaixa a cabeça e fica ali quieto. Quando Jesus foi crucificado, os apóstolos ali entenderam que não haveria mais necessidade de fazer
esses sacrifícios, essas oferendas. E ao longo desses 2000 anos, o que os apóstolos relataram ali sobre mediunidade, onde o Cristo os ensinou como alcançar a cura pela fé. Pela fé podia se curar. Pela água fluidificada podia se curar. Quando Jesus utilizou-se da argila feita com saliva, mostrou que era possível também usar esses elementos para curar. Jesus ensinou os apóstolos a fazerem a desobsessão. É preciso ter autoridade moral. Ou seja, se um médium não cuida da sua conduta, o espírito agressor, sabendo que o médium não é aquilo que ele se apresenta, ele não vai respeitá-lo. Os apóstolos não conseguiram tirar aqueles espíritos que estavam com aquele homem perturbado, usando todo o conhecimento que eles já tinham aprendido, mas lhes faltava fé e lhes faltava autoridade moral, porque Jesus disse que certa casta de espíritos só obedece ao jejum e à oração, à conduta e o caráter. Bastou Jesus chegar perto, que aqueles espíritos, vendo a luz, sentindo a luz do Cristo, disse a ele: "O que queres de nós, Senhor?" Jesus falou com eles mentalmente e lhes disse que deixasse aquele homem em paz. Só isso. Aí aqueles espíritos pediram: "Então, deixa a gente entrar nessa manada de porcos." Daí que vem a expressão, né, de espírito de porco. São pessoas perturbadas. Assim como Jesus ensinou que a gente pode, que os médiuns podem, através da sua autoridade moral, restaurar a visão até de um cego de nascença. E quando a pessoa nasce cega, ela nasce sem os olhos praticamente. Isso é possível, sim. Então Jesus foi ensinando os apóstolos tudo sobre mediunidade, que envolve conduta, fé e a certeza de que estamos sendo auxiliados pelos Espíritos. Jesus disse aos apóstolos que tudo aquilo que ele fez, que os apóstolos poderiam fazer e muito mais. E muitas coisas que Jesus não pôde falar ali, ele disse que mandaria o Paráclito, né? O Espírito da Verdade. Isso tudo veio acontecendo séculos após séculos, conforme a humanidade foi evoluindo, diante dos conceitos que a mediunidade foi alcançando, junto às comunidades, até o momento do reencarne de Allan Kardec, em que ele, com humildade, foi transcrever a palavra dos espíritos e dos médiuns. Assim, qualquer pessoa que queira saber sobre mediunidade, compromisso espiritual, autoridade, as pessoas vão com humildade estudando e praticando. Por isso que os Espíritos de Deus, eles são sucintos, rápidos, porque eles, conhecendo as necessidades humanas e as condições humanas, eles sabem que diante daquilo que Jesus ensinou, que não é no muito falar que vós sereis entendidos. Então não adianta o espírito falar muita coisa, que quem está com problema dificilmente vai ter cabeça para guardar tanta informação. Por isso que os espíritos transcrevem através dos papéis o caminho que as pessoas devem percorrer
para poder trabalhar a sua concentração, a sua fé, de como trabalhar as vibrações no ambiente, de como cuidar da comunicação espiritual, quando eles pedem para as pessoas acenderem uma vela, de como as pessoas se curarem quando eles ensinam as pessoas sobre a utilização de plantas medicinais, ou de tudo que hoje nós temos, graças a Deus e graças à misericórdia divina, que há tantas fórmulas saudáveis para a nossa saúde, para que cada uma das pessoas comecem com o beabá da sua recuperação. Existem no mundo muitas formas de se buscar ajuda. Quando a pessoa tem muita necessidade de falar, existem aí os psicólogos que fazem um trabalho sacrossanto de ouvir, e dentro daquilo que vai ouvindo, os psicólogos às vezes falam pouco, que vê a necessidade da pessoa ouvir. O que não é o trabalho dos médiuns, é um outro trabalho. O médium tem que trazer a orientação do espírito diante da equipe espiritual que está presente, a fim de que cada um dos irmãos que vem buscar ajuda dos espíritos consigam sair daqui com as informações de tudo o que eles precisam fazer, aprender, como se curar, como se disciplinar, para que possam ficar em paz em suas vidas. Jesus é um sábio. Jesus falava pouco, mas falava palavras corretas. Quando Jesus ia falar à multidão, ele primeiro cuidava das pessoas. Ele fazia com que elas se alimentassem, e a sua voz iria acalmando-os. E ali Jesus falava, às vezes, por 1 hora, 1 hora e meia, às vezes 40 minutos, meia hora, que era o tempo que cada pessoa podia ali ficar para poder ouvir, mesmo tendo problemas. É o que acontece muitas vezes quando as pessoas procuram as casas espirituais e não têm paciência para ouvir a palavra dos espíritos quando eles fazem suas preleções. Ali os espíritos já falam tudo o que cada uma pessoa precisa ouvir. Adiante da consulta ou da orientação pessoal, eles vão passando individualmente o que cada um precisa fazer, sabendo que cada uma das pessoas vai ter que fazer um sacrifício muito grande, até mesmo para poder se moldar à fé, como Jesus o fez. Jesus sendo rei, Jesus sendo um Cristo, Jesus sendo a maior autoridade desse planeta, se deixou passar por tudo isso para ensinar o caminho da humildade, para que cada uma das pessoas pudessem ressuscitar a sua vida, mesmo que tudo pareça perdido, até mesmo com a morte do Cristo. Ele mostrou a vida através da ressurreição. Assim fazem, ou devem fazer os médiuns, no seu desenvolvimento pessoal, no seu aprimoramento espiritual, pelos exemplos do Cristo. E também cabem aos médiuns sempre serem extremamente discretos. A discrição é o que vai gerar confiança nos trabalhos que vão sendo desenvolvidos. Também os médiuns são vistos como referências da ligação com os espíritos. Então o médium tem que se policiar constantemente. Não se deve apresentar nunca mal-humorado para as pessoas, mesmo que estejam com problemas terríveis.
O médium nunca pode deixar de falar com alguém ou ficar de mal com alguém quando ele é contrariado em suas posições, em suas palavras. Jesus foi o exemplo para todos os apóstolos. Os apóstolos ficavam discutindo entre eles, ficando de mal do um com o outro, e vinha Jesus e os fazia ter um diálogo respeitoso. Assim como deve ser o trabalho dos médiuns dentro de uma casa espiritual, onde não pode haver disputas pelo ego, vaidade, ou de quem atende isso ou quem faz aquilo, porque cada espírito ele tem a sua particularidade, tem seus próprios métodos de realizar o trabalho. Hoje é um dia especial, 7 de setembro, independência, 200 anos, onde o Brasil, não por acaso, hoje, olha aí a vibração que iniciou o dia de hoje. Vibração de liberdade, independência, cortar as correntes que amarram esse país, para que este país possa deslanchar, não ser melhor do que os outros países, mas ser um país acolhedor, ser um país que abrigue a todos que querem sim conhecer o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então cabe a cada um de nós, façamos a nossa parte, que tenhamos honra, que sejamos realmente honrados por viver nesta pátria, que tenhamos orgulho do Brasil. Eu me orgulho dessa pátria, eu me orgulho dessa pátria, eu me orgulho dessa pátria. Eu sou brasileiro. Então, pelo Brasil, eu grito a independência. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Madrugada com Deus, do Templo Espiritual Maria Santíssima, aproximando a espiritualidade de você.